Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, possa alcançar a sua vida hoje e sempre. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar com você neste momento. E eu tenho certeza que Deus ele falará com você. Diz o relato bíblico no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, no verso 10, que Deus usou o apóstolo Paulo para poder dar uma orientação para um centurião por nome Júlio. Porque Paulo, neste momento, ele estava na condição de prisioneiro dentro de um navio que ia ser direcionado até a Itália. E Paulo falou assim: olha, a navegação vai ser contrária, vamos passar dificuldade, vai colocar em risco a embarcação, os cereais que estão sendo levados no navio e as nossas próprias vidas. Mas no versículo 11 do capítulo 27 vai dizer que o centurião por nome Júlio, ele cria mais na experiência do piloto e do mestre na embarcação do que naquilo que Paulo estava dizendo. E o contexto desse texto do capítulo 27 vai dizer que eles começaram a navegar mesmo sendo em tempo de mar agitado, em tempo de outono. E ali eles passaram grande dificuldade, grande luta. Teve vários dias que eles passaram sem ver as estrelas do céu, sem ver o sol. Passaram por muitas dificuldades, ao ponto de pegar aqueles mantimentos que estavam dentro da embarcação e lançar ao mar para poder aliviar a carga, o peso daquele navio. E não aliviando também, chegou o momento deles pegarem as armação do navio e jogar no mar para poder aliviar a carga. O texto bíblico vai dizer que havia ali 276 almas, né? E uma destas era Paulo. Mas Paulo ali em todo momento estava conectado com Deus, orando, buscando orientação a Deus, porque necessário era ele se apresentar na Itália, o apóstolo Paulo. E no 14º dia, 14 dias passando aquela luta, Deus revelou durante a noite para Paulo que nenhuma alma se perderia daquele navio. E ali ele falou com voz de arauto para que todos ouvissem, mas mesmo assim eles estavam atônitos, né? Apavorados naquele grande mar, passando aquela luta, passando aquela dificuldade. E eles, no 14º dia, eles escutaram um barulho, né? Da onda batendo em rochas e faz um barulho longe, né? Dá para ouvir longe no meio do mar, que é silencioso. E eles lançaram 4 âncoras na popa da embarcação para que esta não viesse a se deparar com as rochas e se quebrar e eles ali morrer. E quando amanheceu o dia, eles viam, né, ao longe a praia do mar, uma ilha chamada Malta, e ali aconteceu o que Deus tinha revelado para Paulo, que não se perderia nenhuma alma daquela embarcação. O que nós aprendemos aqui é que aquele centurião por nome Júlio, ele deu mais ênfase, mais credibilidade para a experiência daquele piloto e daquele mestre, daquela grande embarcação. E não deu ouvido àquilo que o apóstolo Paulo falou para ele. Porque se ele desse ouvido ao que o apóstolo Paulo tinha dito a ele, mesmo na condição de prisioneiro, eles poderiam ter evitado aquela grande dificuldade, aquele mar bravio e aquele risco de morte, de morrer todas aquelas almas. O que nós aprendemos aqui? Que nós temos que ter mais sensibilidade para ouvir aquilo que Deus nos fala através daqueles que Deus chama. Louvado seja o nome santo do Senhor. Uma vez que você escuta, coloca em evidência de prática aquilo que Deus te fala, através da vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, você pode evitar muitas tempestades na sua vida, muitas lutas, muitas provas. Então o centurião por nome Júlio, ele preferiu, escolheu colocar a confiança dele na perícia, né? Na bagagem que aquele mestre tinha, aquele capitão daquela embarcação tinha, e não naquilo que Paulo falou. Paulo pode ter falado por divina revelação de Deus, sim, orientação de Deus, sim,
mas também por conta de ser outono, né? Era mar agitado, mar bravio, e também pelas condições da embarcação, porque a Bíblia não declara que condições que estava aquela embarcação. Mas eu aprendo aqui que eu tenho que ser mais sensível àquilo que Deus me diz e não confiar na minha própria capacidade. Aquele centurião ali, por nome Júlio, ele confiou na capacidade do piloto, né? Então você não pode colocar a sua confiança na capacidade do homem, mas sim naquilo que Deus, louvado seja Deus, te orienta. Então ali eles passaram uma luta tremenda. Se você for ler o capítulo 27 inteiro, eles passaram ali vários dias, né, no meio de tufões, no meio do mar. Você pode imaginar isso, às escuras de noite, sem ter um porto seguro, sem ter um abrigo, sem ter uma luz, aquela tormenta pegando aquela embarcação e todos com agonia de morte ali pensando que ia morrer, mas só que competia, louvado seja Deus, a Deus entregar Paulo lá em Roma, porque Deus tinha uma obra já para ele fazer lá em Roma. Louvado seja Deus. Então, não coloque, receba isso para a tua vida, a tua confiança na tua capacidade. E não coloque a tua confiança na capacidade do homem ou na capacidade da máquina, mas coloque a tua confiança em Deus. Louvado seja Deus, em todos os sentidos. Toda aquela situação, tudo que está escrito aqui no capítulo 27 do livro de Atos poderia ser evitado. Poderia ser uma outra história se eles tivessem esperado, né? Se aquele centurião tivesse acatado o que Paulo disse. Eles poderiam ter esperado passar o outono, aqueles mar bravo, né? Aqueles mar meio agitado. Mas não, ele preferiu colocar no versículo 11, vai dizer, mas ele cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo disse para ele. Mas nessa manhã o Senhor está falando com você. Escute o que Deus te diz, o que Deus te orienta. Pastor, como é que Deus fala comigo? Deus fala com você através de visão, se você crê, de revelação, de profecia, mas a maior profecia, ó, aqui, ó, é a palavra de Deus. Ó. Lê a palavra. Então você entende esse texto e sabe que muitas coisas poderiam ter sido evitadas se aquele centurião simplesmente desse ouvido para um homem de Deus chamado Paulo. Louvado seja Deus. Então evite problema, evite lutas, evite intempéries. Comece, ó, a escutar mais, a prestar atenção no que Deus te fala. Não ouça somente pelo sentido da sua própria audição, mas escute, dê credibilidade, atenção devida, procure compreender o que Deus te fala. Para quê, pastor? Para você evitar de passar tempestades. Você sabia que tem desertos, situações que poderiam ser evitadas na nossa vida? Se as nossas atitudes fossem diferentes? Tem tempestade que Deus, pela sua vontade permissiva, Ele vai permitir para que nós venhamos amadurecer, crescer no conhecimento, na graça. Só que tem situações que não acontecem na nossa vida pela vontade de Deus, mas sim pela nossa desobediência daquilo que Deus tem falado. Procuramos, muitas das vezes, confiar na nossa força, na nossa capacidade, na nossa intelectualidade. Isso gera o quê? Luta, prova, tufão, tempestade, perdas, dificuldades, tristeza. Você está entendendo o que você pode evitar se você prestar mais atenção no que Deus te diz? Então Deus usou ali o apóstolo Paulo como uma voz para aquele centurião, mas ele preferiu colocar a sua confiança na capacidade do piloto. Não, isso aí já é muito tempo, navegante, isso aí conhece. Isso aí conhece de mar, bombordo, boreste, estibordo, vento, sul, leste, ele conhece. Mas aí eu te pergunto, o conhecimento do piloto evitou aquela tempestade? Pega para a tua vida isso, o teu conhecimento não vai evitar
você de encarar a tempestade se você estiver na desobediência. Então obedeça o que Deus te orienta. Paulo ali foi como uma bússola para aqueles homens, para eles não passar o que eles passaram, mas eles preferiram colocar a confiança em quem estava ali pilotando. E você tem colocado a tua confiança em quem? Me diz nessa manhã. Em nome de Jesus, coloca a tua confiança em Deus, porque você não vai ter surpresa não. E se passar pela luta, pela prova, pelo vale, pelo deserto, Ele vai estar contigo. Se Ele te conduzir, Ele vai estar contigo. Mas se Ele não te conduzir, você for parar numa situação dessa, pela desobediência, você vai ter que lutar e guerrear para voltar. Em nome de Jesus, como aconteceu com o filho pródigo. Então preste muita atenção nas suas atitudes. Quem é que tem falado com você? Você tem dado ouvidos, escutado, prestado atenção no que Deus tem falado com você? É por isso que tem pessoas que só vivem no vento, na prova, na luta. Por quê? Porque não para prestar atenção, ouvir e prestar atenção, entender o que Deus está falando. Mas coloca mais a sua confiança no dinheiro, no conhecimento, nos diplomas adquiridos. Só que Deus, ele vai acima de tudo isso. Ele é mais do que tudo isso. De todo conhecimento, diploma, riqueza, ele é mais. Ele é Deus, ele é Senhor. Receba essa palavra, eu quero orar por cada um de nós. Pai, eu te louvo, te exalto por essa palavra maravilhosa. Deus, que eu não venha, meu Pai, trilhar caminhos de lutas, de prova por desobediência. Mas que eu venha ter sensibilidade e discernimento para acatar, ouvir, prestar atenção e entender aquilo que o Senhor tem me direcionado, para que eu não venha, meu Pai, sofrer os danos pela desobediência. Assim eu te louvo, te exalto em nome de Jesus, o teu Filho, meu Senhor e Salvador. Amém. Que Deus te abençoe.